Quando João teve a visão do céu, ele tentou colocar em palavras aquilo que ele viu do céu. E eu imagino a angústia, talvez, de João, de falar, como que eu vou descrever uma coisa que eu vi que é tão exuberante, que é tão bonita, que é tão fora do comum. E ele colocou lá que o céu tem ruas de ouro, o mar é como de cristal, que ele queria colocar de alguma coisa que mostrasse o valor além do comum para nós que estivéssemos vendo aquilo ali hoje. Da mesma forma, em Mateus 13:12, eles também falam do inferno como sendo uma fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. A descrição daquilo, tanto do céu quanto do inferno, eu acho que ela não chega aos pés do que é a realidade daquilo que espera lá no futuro. Existem os chamados livros apócrifos. Sabem o que é um livro apócrifo? São os livros que não foram incluídos no cânon, que não fazem parte da Bíblia. Existe um desses livros apócrifos, que é o Apocalipse de Pedro. Talvez seja a melhor ou mais detalhada descrição, tenta descrever com detalhes, como é o inferno, como aquilo é uma coisa medonha, sofrível, a ponto de você olhar para aquilo ali e falar, mas não pode ser tudo isso aí, e é pior do que isso. Eu às vezes compararia assim como uma queimadura. Todo mundo já se queimou, né? Às vezes queima alguma coisa. Agora você imagina uma queimadura de corpo inteiro, que você não consegue encostar. A gente se queima no sol já fica desconfortável, né? Agora imagina uma queimadura de 3º grau no corpo inteiro, e aquilo queimando e ardendo dia após dia. Eu compararia o inferno com isso aí. Uma coisa que talvez pode parecer distante para nós hoje, mas vai acontecer. E os dias estão chegando, e o momento cada vez está chegando, e hoje o Júlio começou falando, o pastor falou sobre isso, que nós estamos chegando no final dos tempos, e as pessoas estão vivendo de uma forma com que, não, isso aí é uma fábula, ou vai demorar muito para acontecer. Quando for acontecer isso daí, gente, isso vai acontecer. O diabo ele não precisa ser muito criativo, e tanto que não é, porque a artimanha que ele usa, desde o começo, parece que sempre foi a mesma. Certamente não morrerão, porque ele falou assim, vocês podem comer de tudo, né? Ela falou, não, nessa árvore nós não podemos comer. E a serpente disse a ela, certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. O diabo usou artimanha com ela e continuou usando, e usa até hoje, e todo mundo continua caindo na mesma artimanha. Nesse ponto a gente pode falar que ele não é muito criativo. Porque ele falou assim, funcionou, está funcionando, continua usando. Até hoje, ele seduz as pessoas, dando a elas uma sensação de poder, dando a elas algum tipo de reconhecimento, dando a elas algum benefício. Nós temos uma vida eterna, e nós não podemos trocar essa vida eterna por uma coisa momentânea dessa vida. E o diabo continua enganando as pessoas de que, não, faz isso que eu vou te dar alguma coisa muito grande aqui. E nesse ponto eu lembro quando eu via sobre a tentação de Jesus, lá de Mateus 4, do 1 a 11, e eu pensava assim, mas o diabo é muito burro, vai tentar Jesus. Bom, ele pode tentar qualquer um, agora Jesus não é possível. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Jesus era humano como eu e você, Jesus Deus? Não, ele está tentando Jesus homem, que estava ali com fome, 40 dias sem comer. Essa é a artimanha que ele usou com Eva, e ela caiu, e ele continuou usando, chegou com Jesus e falou, com ele vai ser a mesma coisa, só que ele caiu do cavalo. Jesus soube enfrentar o diabo, não pela força dele, pela força da palavra. Pereceis porque falta conhecimento. Nós erramos, nós perecemos porque falta conhecimento. Nós erramos, nós perecemos porque nos falta persistência, a insistência na palavra de Deus. Nós erramos por comodidade. Porque às vezes é muito mais fácil
eu estar na minha zona de conforto do que eu sair, falar, Deus quer que eu vá fazer uma coisa tão difícil, tão longe. Comodidade. Ela continua funcionando, ela continua tendo o efeito que Ele procura, porque as pessoas estão cada vez ficando mais cômodas, porque as pessoas estão cada vez buscando menos, estão cada vez lendo menos a palavra, estão cada vez se afastando mais de Deus. Ele sabia que essa essência era a essência que Deus colocou ele aqui, que ele tinha que reproduzir. E ele, quando ele foi embora, em João 16, ele não falou que, olha, eu estou indo, mas fique tranquilo, a vida vai ser tranquila, vai ser fácil, vocês podem ir tocando a vida que eu vou estar lá com vocês, mas aqui vai estar tudo tranquilo. Não, ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições. Poxa, Jesus falou assim, olha, gente, eu estou indo, a barra vai pesar, vai ficar feio para o lado de vocês aqui, mas tenho certeza de uma coisa, eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. Ele não prometeu para ninguém dinheiro, riqueza, vida boa, fartura. Não, ele falou assim, olha, vai estar duro. Prepara, aperta o cinto aí porque o negócio vai pegar. Mas entenda uma coisa, eu vou estar com vocês. Que é mais do que o próprio Deus falando que Ele vai estar com a gente acaba, ai Deus, está tão difícil, eu vou desistir. Esse negócio de ser crente é muito difícil, não é para mim. Não, gente, olha lá na frente, vamos viver a vida eterna. A gente não pode trocar todo esse tempo de vida eterna por um bang. Isso aqui é o tamanho da vida aqui. Antigamente a igreja era aquilo, o cerne era Cristo, e se você não andava com Ele, você estava fora, e você tinha que se arrepender, e a pregação era essa. E até pouco tempo atrás, ou anos atrás, a gente via isso, se arrependa, se você não arrepender, você vai para o inferno, não sei o quê. Hoje em dia, assim, não, gente, vem do jeito que você está, vem do jeito que você é, nós aceitamos você. Pode continuar do jeito que você está, nós aceitamos você, Jesus te aceita. Ah, mas eu sou assim, não precisa mudar, pode continuar vindo. Nós chamamos de igreja líquida. Por que igreja líquida? Que ela se molda ao ambiente onde ela está. Ah, então nós precisamos aceitar todas as pessoas. Amém? Nós precisamos. Esse conceito de sociedade líquida ou igreja líquida é bom, porque trouxe muita gente para a igreja que antigamente tinha um repúdio. Não, ser crente assim, aquele quadradinho só pode ser desse jeito. Eu falo, não, peraí, a vida do cristão não é tão assim. A gente pode ser mais maleável, a gente pode ser... ter alegria. Eu lembro que anos atrás, eu não sou tão velho assim, gente, mas eu lembro que anos atrás me parece que o padrão do cristão era uma pessoa sisuda, né, assim, sério, não ria, não brincava, contar uma piada, então Deus me livre. O homem da casa, o chefe da casa, crente, não ria, não brincava, brincar com os filhos, não, meu filho, vai muito bem, vai embora. Tipo assim, vai com Deus, Deus te abençoe. Era uma coisa assim tão fria, tão distante. Mas posso ter alegria, eu devo ter alegria. Deus é o motivo da nossa alegria. Porque se existe uma coisa que não muda, são os princípios bíblicos. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação, diz a palavra de Deus. Do jeito que Ele é do começo, Ele foi no meio e vai ser no fim. Não existe mudança na palavra de Deus, não existe mudança na presença de Deus, e essas mudanças são refletidas nos princípios da Bíblia. E, infelizmente, essa liquidez ou essa adaptação da igreja está trazendo conceitos para dentro da casa de Deus que são como o joio que a parábola fala no meio do trigo, que vai se misturando, vai sendo semeado, até o dia que ele vai ser colhido e vai ser posto no fogo e o joio vai queimar. Então nós temos que entender e nós temos que nos preocuparmos de que o que nós estamos vendo, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos vivendo é realmente verdadeiro e é realmente eterno. O fato de a igreja abrir mão de muitas doutrinas e muitos dogmas foi bom, em certo aspecto. Trouxe muita gente que não viria para a igreja. Porém, a gente não pode abrir as portas e falar, não, pode continuar assim, não, você vem como você está, mas você muda pela palavra de Deus. Nós não podemos chegar na presença de Deus e sermos os mesmos. Muita gente está dentro da igreja e não consegue responder a perguntas básicas de como, por exemplo, o que é o novo nascimento? Você já parou para pensar nisso? O que é o novo nascimento? Algumas igrejas falam assim, a conversão, eu sou convertido, amém, eu sou nascido de novo, amém.
O que significa isso? Quando você ergueu a mão num culto que estava fervoroso, o louvor cantando, você quer aceitar Jesus, levanta a mão e vai, levanta a mão, ok. Terminou o culto, você foi para casa, talvez no dia seguinte ainda estava naquele culto avivado de novo, aceitar Jesus, eu aceito Jesus. E o outro ano, outro congresso de novo, aceito Jesus de novo, e outro ano, outro congresso de novo. O que é o nascer de novo? Sabe que o fato de eu estar na igreja, e vir na igreja todo domingo, e participar, e ajudar, e fazer isso, garante a mim um passaporte para entrar no céu? Quem que profetiza, expulsa demônio, se não for um crente? Fala para mim. Ninguém. Tem que estar na igreja para fazer isso. Agora, não adianta estar na igreja e o teu coração está fora. Não adianta você estar aqui dentro da igreja e o teu coração não ter nascido de novo realmente. O fato de você estar aqui não garante para nós a entrada no céu. É muito melhor você estar aqui, porque aqui é o lugar que você tem a oportunidade de decidir. É uma mudança de atitude, é uma mudança de vida, é uma mudança de hábitos, de estilos, que de outra forma, se eu não tivesse nascido de novo, se eu não tivesse sido trocada essa natureza dentro de mim, eu não conseguiria resistir. Saulo talvez seja o maior exemplo, ou mais claro exemplo, de mudança que nós possamos ver. Porque ele perseguiu os cristãos, narra inclusive na morte de Estevão, que ele estava lá olhando, e incitou o negócio ali, apedreja, mataram Estevão na frente dele, ele ali olhando, aprovando aquilo ali. Esse era Saulo. Porque Estevão era seguidor de Jesus. Aí vai Saulo com a comitiva para... E Jesus transforma a vida dele, e ele inclusive transforma de nome de Saulo para Paulo. A transformação de Paulo foi tão grande, foi uma coisa tão notória, tão avassaladora. Diz assim ali, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Começou a excitar o povo. O que eles fizeram? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Não foi uma pedrinha, vai embora. Não, eles apedrejaram o sujeito, pensando que ele estava morto, morreu. Bom, acabou com ele. Apedrejar até morrer, você já pensou que coisa que é isso? Você vai lá uma pedrada, já não é bom. Agora olha o que acontece. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe e pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Eu diria que nós, como cristãos, a primeira atitude que nós temos que reconhecer é que nós somos pecadores. Eu não posso entrar na presença de Deus achando, Deus, eu sou bom, eu sou legal, por isso você tem que me aceitar. Eu sou pecador e eu me arrependo do meu pecado. É isso que Jesus busca. O ladrão que estava com ele na cruz, a Bíblia fala o que dos ladrões? Vão herder o reino do céu? Não, o ladrão vai lá, para baixo. Agora tinha um ladrão na cruz do lado de Jesus, não tinha? E ele falou o que para aquele ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora como é? Que história é essa? Ele é ladrão. Naquele momento, no último momento da vida dele, ele teve uma oportunidade de se arrepender. E reconheceu que Jesus que estava do lado dele, você não merece isso, eu mereço. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou ladrão e eu devo morrer. Hoje em dia, porque às vezes a gente não sofre desse jeito, muitas vezes nós não reconhecemos a nossa situação de pecador. Muitas vezes nós não entendemos a seriedade que é essa situação de pecador que nós vivemos. Zaqueu era um cobrador de impostos, ladrão, roubava do povo. Quando Jesus vê ele, fala assim, eu vou jantar na tua casa. Eu vou dar metade de tudo que eu tenho, e se de alguém eu extorci, eu dou 4 vezes mais, porque ele entendeu, ou seja, esse arrependimento da vida dele gerou uma atitude, gerou uma ação que mostrava que ele estava realmente arrependido. Tem gente que quer se arrepender, fala, mas o que eu faço não é tão ruim assim, a gente pode continuar fazendo. Deus quer arrependimento legítimo, Deus quer coração cheio da presença do Espírito Santo. Em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3,
Quando João fala das cartas que Deus manda escrever para as igrejas, a gente vai ver que termina assim: eis que venho sem demora, se preparem. Quando a gente vê a última carta, que é a carta de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, no final ele fala assim: eis que estou à porta. Agora, Jesus já não está falando: ó, eis que vem, olha que eu vou vir como ladrão. Vocês não sabem a hora que vem. Agora ele fala na última carta: eu venho e eis que estou à porta. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo em que Jesus está à porta. Nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos cheios de certeza, cheios de convicções. Por isso vivemos uma vida mais ou menos com Deus. E ali, na carta ele fala: você que não é frio nem morno, nem quente, morno, eu vou te vomitar da minha boca. Melhor que fosse frio ou que fosse quente. Agora, você que é mais ou menos, eu vou vomitar você da minha boca. E é essa igreja que nós vivemos hoje. É esse momento da igreja que nós vivemos hoje. E todo mundo, todos nós, vamos prestar conta com esse Deus. Não vai escapar nenhum, não vai ficar nenhum de fora, não vai ficar nenhum de lado, não vai ficar nenhum que ele vai falar: não, você não precisa. Todos nós vamos prestar conta com esse Deus. A diferença é, alguns de nós vamos ter Jesus como nosso advogado. E quando a gente chegar lá, ele vai pegar a carta que ele pagou com o sangue dele, falou assim: ó, esse aqui está pago com o meu sangue. E Deus vai falar assim: vinde benditos do meu Pai. Vinde para essa maravilha que é o céu, entrem e aproveitem que isso aqui é de vocês. Essa é a família que eu queria desde o início, quando eu criei o mundo. É essa a palavra que eu quero ouvir, e essa palavra que eu queria que todos vocês estivessem lá junto para ouvir também. Só que não depende de mim, depende de cada um de vocês, depende de cada um de nós. Para aceitar essa palavra, depende da atitude de cada um de nós. Agora, como é que eu faço então para viver essa vida assim? Se eu decido viver dessa forma, como é que é a vida desse jeito então? Em Mateus 6, do versículo 9 ao 13, na oração do Pai Nosso, Jesus dá uma pincelada do que Ele espera que seja a nossa vida com Ele. Portanto, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nessa oração tão simples, tão pequena, que muitas vezes a gente fala decorada, que não presta atenção no que está falando, e eu desde pequeno ensino meus filhos a oração do Pai Nosso, e eu lembro quando eles eram pequenos, eles iam emendando as palavras assim, não sabia, eu sei que eles não sabiam o que eu estava falando, mas eu falei: eu quero que vocês aprendam, porque vai chegar um momento que vocês vão fazer essa oração, e vocês vão entender o que isso está falando. Deus é o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. Quem que é esse Pai? É Deus. Ele é santo e Ele é digno de ser em nós. O que é receber o reino de Deus em nós? Venha a nós o vosso reino. Quando eu nasço de novo, quando eu mudo a natureza, eu recebo em mim o reino de Deus. O reino de Deus vive dentro de mim. Quando Jesus fala assim: olha, quando chegar no final, eles vão falar: onde está o reino de Deus? Onde está o reino? Não se enganem, porque o reino está dentro de vocês. É isso que ele está falando aqui: venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra, da mesma forma que ela é cumprida no céu. E eu queria abrir um parênteses aqui. Nós estamos acostumados a viver na democracia, certo? Só que o reino de Deus, ele não é democrático. Não existe democracia no céu. O reino de Deus é monárquico, por isso é reino. Monarquia, rei, reino de Deus.
Não existe democracia no céu. Você acha que no céu Deus fala assim, olha gente, eu estou pensando em fazer não sei o que na vida ali do Eude. O que vocês acham? Vamos fazer uma votação aqui. Vocês acham que eu devo fazer isso com o Eude? Tem votação no céu? Não tem. Porque é monarquia. Existe um rei. Existe um rei. Esse rei decide. Tudo é em função do rei. Nós vivemos tranquilamente na democracia. Gente, vamos discutir. Peraí. Vocês querem culto às 11, às 11h30? Não, vamos entrar num consenso. Não existe consenso no céu. Consenso é Deus. Deus falou, o culto vai ser 11h30. Pum. O culto vai ser 4 horas da tarde. Deus, 4 horas da tarde. É 4 horas da tarde. Para mim não está bom. Deus fala assim, é agora. Pum. Tanto que o nosso vencimento, a nossa data de vencimento, não tem discussão. Deus não discutiu comigo, com você, com meu pai, com a minha mãe. Olha, vou fazer o André lá, ele vai viver aí 80 anos, vou dar 80 anos e 3 meses para ele, o que vocês acham? Não, dá um pouquinho mais, não, dá um pouquinho menos. Não tem. E ele falou, pum, vai ser tanto tempo. Esse é Deus, é rei. Nós às vezes queremos colocar um Deus bonzinho, Deus, peraí, vamos discutir isso daqui. Não tem que discutir isso aqui, eu estou falando que é assim e assim. Por isso os princípios de Deus são imutáveis, porque Deus é imutável, porque Deus é rei. Mas essa monarquia de Deus tem uma diferença da monarquia do mundo que a gente conhece, porque a gente já ouviu muita história de reis, certo? Os reis que impérios e reis, eles são tiranos, né? A gente não aprende inglês e esquece o português, né? Eles são tiranos, são maus. História da Eva comendo a fruta, o diabo enganando ela, ele contaminou a semente da humanidade. E a partir daquele momento a semente veio sendo produzida, reproduzida, e ela nasce ruim. Então essas pessoas tiranas são pessoas ruins, e elas tratam as pessoas da mesma forma. Agora esse Deus, esse rei que nós servimos, ele é um rei baseado em amor. É um rei baseado em amor. E o que é o amor? 1 Coríntios 13, 4-7 diz para nós o que é o amor. Lá ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor do Deus que nós servimos. Essa é a base do rei que nós servimos. Fecha o parênteses do reinado, de como é o sistema de governo do céu. Volta no Pai Nosso. Devemos ser dependentes de Deus a cada dia. E aí vem uma parte difícil. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A palavra de Deus fala, se você não perdoa, você não vai ser perdoado. É uma palavra dura. Porque muitas vezes a gente se julga no direito de dizer quem pode, quem deve e quem não deve ser perdoado. Ele também fala que nós somos passíveis de sermos tentados. Que nós pedimos aqui, não nos deixes cair em tentação. Se nós estamos falando, se Jesus está falando isso, quer dizer que nós podemos cair em tentação. Então nós temos que entender a nossa fraqueza de podermos sermos tentados. Mas livra-nos do mal. Temos que entender que o poder de nos livrar do mal vem de Deus. Nós podemos ser tentados, mas Ele pode nos livrar do mal. Ele é o socorro presente. E devemos que reconhecer que o reino dele não são para Ele. Esse é o modelo de vida que Jesus planejou e pensou para nós. Esse é o modelo de vida que a Bíblia descreve para nós como sendo filhos de Deus. Essa é a forma com que Deus espera que nós conduzamos a nossa vida no dia a dia. Não numa forma abstrata de Jesus lá na cruz, até porque o que o pastor falava aqui agora há pouco na Santa Ceia, do sangue de Jesus, não foi um sacrifício sem dor, não foi um sacrifício fantasioso, não, foi uma coisa dolorosa do mundo, porque ele estava falando assim, olha, até agora a gente matava o cordeiro e oferecia o sangue dele em sacrifício para pagar os pecados. Agora não existe sacrifício maior, o sacrifício está aqui, ó. Esse é o Cordeiro de Deus. Daqui para frente não existe sacrifício, é de graça, mas não é de graça porque não tem valor, é de graça porque já foi pago, é de graça porque eu não preciso comprar mais, eu tenho só que aceitar, eu tenho que reconhecer a minha fraqueza, eu tenho que reconhecer a minha posição
me arrepender e aceitar. Assim, da mesma forma, como eu olhei para o meu gift card e vi que ele estava vencido, e eu perdi a oportunidade de poder aproveitar o dinheiro daquele gift card, que afinal de contas era um dinheiro de graça, me deram, não precisei fazer mais nada. Eu podia simplesmente ir lá, pagar o que eu quisesse com ele. Da mesma forma com que eu perdi, hoje em dia tem gente perdendo a oportunidade de receber essa vida eterna que nós estamos falando e que aquilo vai vencer. Nós vemos aqui o pai do Fabrício, se foi o Fabrício que estava esperando? Com certeza não. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas vai vir. E tem gente que está trocando essa eternidade por alguma coisa momentânea. Do mesmo jeito que eu fiquei frustrado quando eu vi o cartão e falei, puxa, por 2 dias eu perdi. Na vinda de Jesus vai ser por 1 segundo. E muita gente vai perder. 1 segundo. Agora você imagina o tormento dessa pessoa queimando num lugar que a Bíblia descreve como sendo onde o verme come e não é destruído, tormento eterno, pranto e ranger de dentes. A pessoa vai ter condição de olhar para lá, porque na parábola de Lázaro e o rico, diz que o rico olhou para Lázaro e falou assim, por favor, pelo menos molha a esponja e dá um pouquinho na minha boca para aliviar o meu tormento. Ou seja, ele estava olhando Lázaro lá, Lázaro não estava olhando ele. A volta de Jesus vai ser grandiosa e vai ser inesperada. Em Marcos 9, no versículo 43 e 44, ele diz assim, se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a fora. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo não se apaga. A seriedade disso que é escolher a vida eterna. É melhor você entrar sem mão. Diz ali, se teu olho te faz pecar, arranca ele fora. É melhor você arrancar o teu olho fora do que você deixar de ir e ter a vida eterna com Deus. Deus não está brincando. Essas palavras aqui não são brincadeiras, não são para poder fantasiar a Bíblia. Isso aqui é coisa séria. Nós temos que entender isso daqui como sendo a coisa maior e mais grandiosa que nós temos na vida. E ela é a coisa maior e mais grandiosa que nós temos na vida. Nada que você faça aqui, nenhuma conquista, nenhuma boa ação, nada que você faça aqui se compara a essa palavra de vida eterna com Deus. Queria terminar lendo um texto que está em Lucas, no capítulo 17. Diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem do modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o reino de Deus. Depois disse a seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão mais. Dirão vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-lo, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé como que eram? O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Eles viviam uma vida normal, dia a dia, dia após dia, tirando sarro de Noé, até porque Noé levou quase 100 anos para construir a arca. Foi uma coisa assim, aconteceu? Não, 100 anos construindo a arca. Quantos anos nós temos falado da volta de Jesus? Quanto tempo nós temos falado da volta de Jesus? Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. E eu lhe digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra será deixada. É uma coisa muito séria e que nós temos que decidir. Eu não posso decidir pela minha esposa, eu não posso decidir pelos meus filhos, cada um de nós tem que fazer a decisão pessoal. Até porque
eu tenho que decidir e tenho que querer mudar. Se eu decido pelo outro, eu posso tentar mudar o outro, mas lá no coração dele vai estar a mesma coisa. Cantar hinos, né, na igreja, tinha um hinário evangélico, eu era da igreja metodista, a gente usava o hinário evangélico, a igreja presbiteriana, se não me engano, usava também, a Assembleia de Deus usava a harpa cristã, mas os hinos eram praticamente os mesmos. Tinha um que o nome era Ao Findar o Labor dessa Vida, ou na harpa cristã era A Última Hora. E ele diz assim: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Aí o refrão diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Hoje é dia de libertação. Hoje Cristo está falando: olha, eu quero você junto comigo. Eu preparei esse paraíso, preparei o céu para você. Eu quero você junto comigo. Hoje é dia de decisão. Qual o valor que você tem dado para isso aqui que nós vamos enfrentar? Qual a importância você tem dado para a tua vida eterna? Ela não é brincadeira. E ela vai chegar para mim e para você.